Olá, boa tarde, bem-vindos. Sou Alice Luz e dentro de instantes Henrique Cristo irá responder as perguntas dos chats. Mas atenção, para que a sua pergunta seja lida e respondida ao vivo por Henrique Cristo, é necessário que informe nome e localidade junto à pergunta no chat da rede social na qual você está conectado. E para saber mais sobre Henrique Cristo, acesse os sites oficiais henricristo.org.br, henricristo.net e henricristo.tv. Agora com vocês, Henrique Cristo. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenúncio do meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos e modólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está no céu. Não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peço e se vos dará, busque e encontrareis, bate a abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da boa terra, que tenham todos a minha paz. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Toda glória para todo sempre, ó Pai.
Que a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Fernando de Roraima, por que você está aqui? Cumprindo a promessa que fiz há 2000 anos. Eu disse há 2000 anos que voltaria. Muitos não lembram, não sabem, muitos não leram. Muitos acreditam que eu fui de carne e osso para o céu, que estou lá. Os que creem que eu fui de carne e osso para o céu para acabar logo com essa fantasia, quero lembrar que agora está provado cientificamente que lá no espaço sideral a temperatura confina 273 graus Celsius negativo e não tem ar para respirar. Se eu tivesse ido para o céu de carne e osso, como equivocados pensam, então eu teria ido nu, porque as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, conforme está escrito. E daí então estaria voltando agora de lá nu, né? Se fosse para voltar lá de cima, se não foi que eu fui em espírito, e em espírito voltei. E para aqueles que ainda continuam acreditando que eu fui de carne para o céu, então eu lembro do que falei na última hora, na crucificação. Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu disse. Eu não disse entrego o meu corpo, porque eu sabia que o meu corpo tinha que voltar para a mãe terra, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Eu volto sempre para a mãe terra. Então, em espírito que eu fui para o céu. E em espírito voltei. Portanto, é tudo fantasias que os falsos profetas apregoam. E eu avisei antes da crucificação que quando eu voltasse aqui, antes de mim viriam os falsos profetas. Em meu nome. Orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse, eu disse. Mateus 24, versículos 5 e 24. Repete a pergunta, porque ainda estou concluindo. Por que você está aqui? Pois justamente. Então agora, primeiro, porque muitos pensam, porque o que eu estou fazendo aqui? E outros também acham que eu não posso ser quem digo que sou, porque esperam que eu venha de lá de cima voando com um monte de anjos. Tudo é fantasia. Fantasia. E outra coisa também, há aqueles que pensam que eu tinha que ter ido, fui de carne para o céu, nem voltar de lá, porque está escrito, tem um lugar onde está escrito que assim como ele foi, ele voltará. Justamente assim como eu fui, eu voltei, em espírito. Eu não estava de carne e osso, porque depois da crucificação eu reapareci, ressurgi, meu corpo foi devolvido para a mãe terra, e eu, que vos falo, sou espírito, ressurgi. E daí, mas não com o corpo físico. E reapareci aqueles que estavam lá, os discípulos até tiveram dificuldade de crer quando me reviram. E daí, mas finalmente, eu reapareci e entrar nas portas sem abrir, porque estava só em espírito. Agora eu vou para outra pergunta. Raciocinem sobre o que eu falei, porque amanhã ou depois poderão compreender. E aqueles que quiserem continuar com a cabeça ocupada com as fantasias, com os engodos dogmáticos impostos pelas religiões, continuem. Eu estou aqui pelos escolhidos, pelos descontentes. Quem não estiver contente com a vida atual, esse é meu aliado, é por esses que eu estou falando, é por esses que eu invoco o Pai todos os dias, mesmo quando eu estou aqui no ar, pedindo que o Senhor os ilumine, os proteja. Agora, aqueles que acham que já estão salvos, que eu estou apenas atrapalhando a vidinha deles aqui, na hora certa e no dia certo, vão tomar consciência da verdade inexorável que é a minha volta aqui na Terra. Tenham todos a minha paz. Adão Eduardo, de Minas Gerais. Qual o sentido da vida? Muitos descobrem o sentido da vida só na hora da partida. Só na hora da partida conseguem descobrir o sentido da vida. E outros nem conseguem numa encarnação. Tem que viver outras encarnações até entender. O sentido da vida é harmonia, a plenitude com o Criador Supremo, que é o Senhor da vida e do destino. Esse é o sentido maior da vida. E o restante vem por acréscimo. Quando eu tomar de consciência do sentido da vida, que Ele é o Senhor da vida,
que Ele é onipresente, que vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula do vosso sangue, que não precisa procurar Ele nunca, em lugar nenhum, e sim invocá-lo no quarto da porta fechada, como eu ensinei, então começareis uma nova vida. Eu disse há 2000 anos, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo Ele vê o que se passa e te abençoe. Mateus 6, versículo 6. Então os filhos de Deus, os cristãos autênticos, eles não vão sair por aí procurando Deus, porque Deus, eles têm consciência que Deus é onipresente, que Ele vivifica cada célula do corpo de cada um e cada partícula do sangue. Então não tem por que procurar, e sim encontrá-lo no quarto com a porta fechada, invocando e começando uma nova vida desde então. Tenham todos a minha paz. Carlos Magno de Araranguá. Segundo a Bíblia, pecamos até em pensamentos. Seria isso uma metáfora para nós vigiarmos, para não concretizar pensamentos ruins? É verdade, pensa assim, pensamento. Qual é o castigo do pecado em pensamento? O castigo. Primeiro vou explicar uma vez mais, por ordem do meu Pai Senhor e Deus, o que é pecado. Pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem é pecado. E tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então, pensar em pensamento, pecar em pensamento, é óbvio que é pecado. E qual é o castigo de quem pensa negativamente em pecamento? É inerente à imbecilidade de pensar negativamente. Porque se você pensa sistematicamente que se vai sofrer um acidente, tu não te escapa. Tu vai sofrer um acidente. Isso é inevitável. Pensou, pode pensar, pode demorar uma semana, mas agora se tu, ao pensar em sofrer um acidente, eu não vou sofrer um acidente, porque eu conheço no meu Pai, no Senhor, meu Deus, Ele me protege, Ele me protegerá sempre. Aí tu não vai sofrer acidente. Se tu pensar que vai ficar doente, tá tão assim, de jeito que pensaram que ia ficar doente. Vai ficar doente. Vai ficar doente, porque tu estás usando o poder que Deus te deu, o poder do onipresente, para pensar contra Ele, contra a saúde que Ele te deu, contra tudo que Ele te deu de melhor, tu fica pensando contra. Aí eu vou ficar doente. Vai ficar. E daí depois, muitos não conseguem nem voltar atrás. Todas as enfermidades físicas e mentais, sem exceção, tem início na enfermidade da alma. Um dia todos compreenderão isso. O dia que todo mundo compreender isso, tudo vai ser diferente. Aí alguém pode dizer, não, mas o que tem a ver com a minha alma? Eu sofri um acidente, quebrei minha perna. Tem. Tua alma está enferma quando tu acreditasse que ia sofrer um acidente, bem antes, dias antes, meses antes. E tu te contaminasse, ficasse esperando. Tudo que tu quiser esperar de desgraça, tu espera e ela acontece. Então, a única solução, o único antídoto, a única forma de evitar essas coisas horrorosas que esperam por todas, é confiar nele. Ele é o Senhor da vida e do destino. Ele, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, o único Senhor do universo. Eu conheci muitas pessoas que pensaram negativamente e vieram depois me pedir socorro. Aqui no Brasil, em todas as capitais brasileiras onde eu estive, na Europa toda, onde eu estive, na França, quantas pessoas, e daí quando eu interrogo, por exemplo, eu posso diagnosticar, eu não sou médico terrenal, sou médico da alma. Então, na minha condição de médico da alma, que meu pai me enviou nessa condição. Tenho boa relação com os médicos aqui, são meus amigos, muitos são meus amigos, alguns vêm me visitar. Agora, eu sou médico da alma, então eu cuido da parte da alma. Ou melhor, eu não sou médico da alma, eu sou teodidata, filósofo da liberdade consciencial. Está incluso na liberdade consciencial a alma. A alma tem que ficar livre de coisa. Então você pensa agora, você vê na televisão, nas mídias, pessoas que estão com doentes. Há 2000 anos eu disse, acabei de falar de novo agora, busque encontrar isso. Basta abrir se usar. Se você for buscar uma doença, você vai encontrar no teu corpo. Vai encontrar, sim. Câncer, que é um câncer aonde? Na próstata.
no seio, encontra, é só pedir, só buscar. Só o tempo que tu vais procurar, eu disse, busque e encontrareis. Tu vais encontrar, e daí começa o teu cérebro, a tua mente trabalhar contra ti. As tuas células, que sempre se renovam o cérebro. Todos têm câncer. Eu tenho câncer, vocês todos têm câncer, só que câncer são as células que são mortas, mas elas vão embora e renovação sempre. Agora, quando alguém acredita que vai ficar doente, aí vai ficar. O câncer é o suicídio da alma, a doença da tristeza, do sofrimento, de que alguém... Até hoje eu não teve uma pessoa que viesse diante de mim com câncer perguntar para mim por que ficou com câncer, que eu não pudesse dizer a ela e ela confessar, então eu entendi. Todos que estiveram comigo, eu disse, depois de um colóquio, eu disse por quê e quando. E aí, só assim que a pessoa pode voltar no tempo e buscar no Pai Celeste, no poderoso Senhor da vida e do destino e começar uma nova vida. Aí pode pensar saúde. Agora, pensar coisas negativas, todo mundo, eu estou cansado, inclusive, são 50 e poucos anos de vida pública, e mais de 40 que eu digo quem sou, e estou cansado de ver as pessoas quererem ficar doentes. Já viu falar em hipocondríaco? Se você for falar com um hipocondríaco, disser que não está doente, ele fica muito irritado. Hipocondríaco é um nome que se dá para uma pessoa que está sempre precisando sentir-se doente. O cientista que natural. Então tá, eu chego por essa coisa, porque eu estou falando, porque eu sei que tem pessoas. Quem é que fez a pergunta? Foi... Carlos Magno de Araranguá. Carlos Magno. Qual é a pergunta que ele fez? Segundo a Bíblia, pecamos até em pensamento. Seria isso uma metáfora para nós vigiarmos, para não concretizar pensamentos? Justamente. Bom que ele fez essa pergunta, porque aí é que está o pensamento. Se tu pensar que vai cair numa escada, tu vive numa vida matrimonial normal. Veja bem, hein, o perigo. Tens uma pessoa que te ama, tu vives com ela e tu também a ama. Se tu começar a encasquetar que essa pessoa vai te botar um par de chifre, tu vai induzi-la, vai fazê-la infeliz, vivendo com ela, e ela vai acabar tendo que encontrar onde se refugiar nos teus pensamentos negativos, teus malévolos pensamentos negativos, duplamente malévolos. Tenha minha paz. Alana de São Paulo, você é mesmo Jesus? Jesus é um nome obsoleto. Eu já disse há 2 anos que quando eu voltasse, viria com um nome novo. Está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. Então, meu nome é Ingrid, que é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Jesus é o nome que eu usei na outra encarnação. Há 2000 anos, há milênios. Agora meu nome novo é Ingrid, e esse é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Meu pai disse que aqueles que quiserem ter parte com ele, devem reconhecer as ordens dele, o que ele mandou falar e o que eu estou falando, e então poderão ter a parte com ele. E aqueles que não sabem ainda, eu disse há 2000 anos, reitero de novo, que orai e vigiai, que ninguém vos engane, que muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 a 24, no versículo 5, que vem no nome. Aleluia, sangue de Jesus tem poder. As igrejas estão lotadas de incautos que vão lá, dar o dízimo para os charlatães, que se dizem servos de Cristo, que dizem pastor. Tudo com o meu nome antigo, absoluto Jesus. Então, por isso meu pai disse que meu nome está babujado, o nome antigo. Tem até cachorro com o nome de Jesus, criminoso com o nome de Jesus. Por isso que ele me mandou com um nome ilibado, um nome limpo, que custou o preço do sangue. Então, e outra coisa, para aqueles que não sabem, estão chegando, para usar o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, eu passei por um processo de falsidade biológica aqui no Brasil, na Justiça Federal, se arrastou anos, até provar com A mais B, que estavam equivocados. No ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, tão somente que as autoridades judiciárias
O Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decretou um envenenando acórdão, onde diz claramente que meu nome é Henri Cristo. Está em todo documento. Então, até então eu vivia aqui como uma pátria. Mas eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Só que com um nome novo, porque o meu nome novo, antigo, está muito sujo, muito babujado. Tem pessoas morrendo, sendo assassinadas, porque se dizem que são seguidores de Jesus. Se não souberem disso, olha na web. Tem pessoas sendo assassinadas, sendo maltratadas. E está escrito, até isso eu falei também. Eu falei, Dominante. Mateus 24, versículo 9, que eu disse que por causa do meu nome, muitos serão até assassinados, torturados, maltratados, porque aqueles que insistem em usar meu nome antigo, o Senhor Jesus, ficam desprotegidos de Deus. Porque indo contra a vontade do Senhor, se está escrito lá, que eu deixei bem claro, que eu virei com um nome novo, que é Henri. Então, todas as pessoas que estão sendo maltratadas, porque elas se dizem seguidoras, são jesuítas. E jesuítas não são só aqueles que seguiram a doutrina do finado charlatão Inácio Loyola. Não são só aqueles. Todos aqueles que se dizem seguidores de Cristo, são os jesuítas contemporâneos. Então eles ficam vulneráveis à mercê. Faça de conta que qualquer um de vós que me ouvisse estiver num país onde tem perseguição contra cristãos, e se ele for orar no quarto de porta fechada, como eu ensinei, Mateus 6, versículo 6, e não disser que é jesuíta, que é seguidor de Jesus, aí ninguém reclama contra ele, ninguém fica contra ele. Mas eu avisei há 2 mil anos, eu avisei, obediente ao meu pai, que ia acontecer. Então, quem não quiser, quem está duvidando do que eu estou falando, depois da minha aparição, ele pega uma caneta e anota lá. Mateus 24, versículo 9. Vai lá, está escrito que por causa do meu nome, muitos seriam até assassinados. Tenho todos a minha parte. Meu nome é antigo, deixa bem claro. Vitor Silva, sou de Angola, cidade de Luanda. Quero saber se existe um inferno. Existe. Na cabeça de quem viola a lei, de quem comete crimes, a cabeça vira um inferno. Agora, esse inferno ensinado pela doutrina do imperador Constantino, isso é fantasia. Isso é só para poder aplicar. Como é que é o nome daquele meio que eles chantageiam dinheiro lá? Indulgência. Indulgência, para cobrar indulgência, diz, se tu não pagar, vai para o inferno. Aí eles fizeram um desenho lá com pessoas queimando no fogo do inferno e um diabo com chifre e espetando. Ai, não quero ir para lá, então eu pago a indulgência. É só por motivos econômicos que inventaram o inferno. Agora, o purgatório, esse sim existe. Purgatório é hospitais, presídios. Aí é o purgatório, né? As pessoas purgam seus pecados. E a paz e o paraíso também existe na cabeça das pessoas que estão em harmonia com o Pai Celeste, em harmonia com as leis divinas. Tenham todos a minha paz. Pessoal, informe nome e localidade com a pergunta aqui no chat da rede social que você está conectado. Edgar de São Paulo pergunta: o que ele tem a falar sobre a guerra dos anjos, toda essa maldade do mundo? Que Deus anjos? Onde estão eles? Guerreando. Eu nunca vi nenhum anjo guerreado. Você viu? Nós fomos demônios incorporados nas pessoas fazendo. Não, mas não são anjos. Então, demônio. O que é demônio? Quem é o demônio? Vamos lá, hein? Quem quiser aprender a não ser escravo do demônio, não ser escravo do maligno, primeiro tome consciência que ele não tem corpo físico. Para operar o demônio, o chamado demônio, é um espírito das trevas. Para operar ele precisa de um corpo. Então, se ele conseguir chegar perto de ti, tu não vê ele, porque ele não tem corpo. E fizer na tua cabeça pensando coisas negativas, ele vai conseguindo, quando vê ele, se aposta no teu corpo, tu fica doente, daí tu és a cavalgadora que aceitou ele. Se ninguém aceitar ele, ele fica sem força. A força dele depende das vítimas.
dos incautos. Então, qualquer hora do dia, não pode ter uma tristeza, uma tristeza. Ai, meu Deus, eu não presto, eu não pago nada. Olha no espelho, parece que até está doente. Porque está desamparado. Se sentir qualquer coisa negativa, vai invocar o Senhor da vida e do destino. Meu Pai, que é vosso Pai, se Senhor compreendeis, invoca Ele, pronto, vai embora. Se na primeira vez não deu, na segunda, terceira, consegue sair toda coisa negativa, ora no quarto, com a porta fechada, então tudo começa a mudar para melhor. Tudo, a paz começa a reinar naquela casa, naquele corpo daquele Filho de Deus. Carlos de São Luís do Maranhão. Por que você não está em Jerusalém? Bem, ele está chegando agora, que eu já falei muitas vezes por que não estou lá em Jerusalém e por que não vou. Mas não custa dizer de novo, para todos compreenderem, os novos ouvintes, por que não vou a Jerusalém e por que não posso estar lá. Porque eu disse há 2000 anos, e eu obedeço ao meu pai. Eu disse da parte do meu pai, a todos que me ouviram naquela época, eu disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixar deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. E mesmo que dissesse, não posso ir, porque nem todos, não era unanimidade, só poderia voltar lá, se todos, unanimidade, dissessem, eu sei que nunca vai acontecer, por esse motivo eu nunca vou lá. E meu pai mandou renascer aqui, na terra de Santa Cruz, renasci aqui, numa pequena aldeia lá no interior de Santa Catarina, que agora tem estado de cidade. Santa Catarina, que é o nome da terra, é Catarina, porque quer dizer pura. Que o berço onde meu pai fez o filho dele nascer. E santa se tornou santa por ser o berço onde nasceu o filho de Deus. Ninguém é obrigado, mas essa é a verdade, é o que o Senhor me falou. Tenham todos a minha paz. Diego Costa, São Paulo. Inri, estamos no fim dos tempos? Sinais, as evidências, cada vez mais se avizinham. Cada vez mais os seres humanos têm ocasião de enxergar, de vislumbrar o porvir. Cada vez mais existem as hostilidades multiplicando-se, as alterações absurdas no âmbito da sociedade. Dependendo da pergunta dele, eu já respondi isso durante mais de 40 anos. Mas não custa dizer de novo, falar de fim dos tempos, porque o dia e a hora do fim, nem eu sei, nem os anos sabem, sou pai. Mas ele mandou que eu falasse, resumidamente, como será por ocasião da hecatombe nuclear. Que os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restaram vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte, e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça a sua onipotência, onipresença e onisciência. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens. As prisões serão transformadas em escolas. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma.
O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora eu vou ensinar a orar o novo Pai Nosso. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o Teu nome, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de Ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje sempre, ó Pai. Tantas pessoas precisam de bênçãos, o Senhor sempre me nos dá mais uma. E antes de terminar minha aparição aqui, vou pedir ao Pai de novo uma bênção para todos que me ouvem. Tenham todos a minha paz. Andréia Misael de Porto pede oração. E Renato, da cidade de Finale, Ligure, na Itália, ele pergunta: se Jesus já veio 2 vezes ao mundo, ele virá a 3ª vez ou esta é a última? Esta é a sua última. Está previsto, meu Pai disse que eu vou ficar 1000 anos livre de minha missão aqui na Terra. E só daqui 1000 anos que voltarei. Assim, meu Pai disse, porque durante 1000 anos haverá paz aqui na Terra. Só depois começarão a duvidar até de que eu já estive aqui, de tudo que eu ensinei. Então ele disse que eu tenho que reaparecer para dar novas instruções. Enfim, mas eu agradeço ao Pai que eu vou poder ficar 1000 anos sem ter que voltar a passar por todo esse sofrimento, essas dificuldades que eu tenho para ensinar a lei. E para aqueles que pensam, mas que sofrimento, pois aí está, Deus, estou agora cumprindo o que está previsto de mim. Ainda estou bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação, que está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, que a priori o Filho do Homem seria rejeitado por sua geração. Por enquanto, a maioria ainda está seguindo o falso profeta, ainda estão tendo prazer em falar bobagem nos templos, e não ignorando que o Senhor disse que não habita em templo feito por mãos humanas. Está aí lá, em Atos 7, 48, que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas. Então, os que vão procurar Deus nos templos estão inconscientes, não sabem da onipresença do Senhor, que Ele é onipresente. Quando sai da tua casa para ir num templo, tu estás querendo, se tu pudesse ter consciência, induzir o Senhor e contigo, porque Ele é onipresente. Mesmo assim, tu não pode viver numa gota de sangue tua, está sempre Deus. Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Não precisa de religião. Religião, religar o quê? Se Deus está em ti. Tu precisa falar com Ele, como eu ensinei há 2000 anos. Eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, olha teu Pai Celeste, em seguida do espaço de pessoas. 2000 anos, e os cristãos verdadeiros fazem isso que eu ensinei. Tenham toda a minha paz. Gustavo de João Pessoa, Paraíba. Quando o Senhor vai estabelecer o seu reino e dominar a terra? Não tenho nenhum plano de dominar a terra. O reino de Deus já está estabelecido e foi instituído dia 28 de fevereiro de 82 dentro da Catedral de Belém, no ato libertário, com testemunho de mais de 10 mil pessoas, e agora é sediado aqui em Brasília. Então não tenho,
eu tenho consciência, como acabei de dizer para todos vós, que eu tenho consciência que por enquanto ainda estou bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação. Mas está previsto que depois todo olho me verá. Está em Apocalipse 1, versículo 7. 7, né? Isso. E também 14, que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. Eu não tenho pressa de embranquecer o cabelo, não tenho pressa. Por enquanto eu sei que eu estou vendo no mundo inteiro, tem gente no mundo inteiro me vendo. Na Ásia, na África, tem gente me vendo nesse instante, só que são aqui e acolá, porque ainda não estão despertos, ainda estão com a mente ocupada com o trivial, com outras coisas. Mas chegar o dia, meu pai disse que todo olho me verá, e ele falou há 2000 anos. E agora vi que ele cumpriu o que falou, porque ele mandou fábrica, inspirou os engenheiros a fazer essas máquinas fantásticas, através das quais eu estou sendo visto, sim, em qualquer parte do mundo. Tenho toda a minha paz. Eu falo que eu sei, porque eu recebo notícias. Tenho minha paz. Fernanda Bossi, de Piracicaba, São Paulo. O que o senhor pensa sobre esses líderes religiosos corruptos e manipuladores do povo? Eles roubam e manipulam a política. Eu penso, não só penso, como vejo se cumpriu o que eu falei. Eu acabei de falar agora. Acabei de dizer que eu avisei há 2 anos, que eu disse orai e vigiai, que ninguém vos engane, que muitos virão em meu nome. Farão prodígios, enganarão muito até os eleitos, se possível fosse, eles vieram, estão aí. Estão na política, então, em qualquer lugar, e, por enquanto, o povo está com os olhos fechados, não está enxergando, não está compreendendo, não está sabendo. Por isso que agora eu vou falar para todos, no singular e no plural, da parte do meu pai. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza das tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes se açoitares vendavais da sorte e já não souberes onde inclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te ignora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à solicitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te provarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo que avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes,
aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou Alfa e o Ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade, instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pelas souls. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei, renasci. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz. Quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai. Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do ato de qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tu veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que paz seja com todos os filhos. Diego, de Piedade, São Paulo. Inri, quando morremos, reencarnamos ou vamos para o mundo espiritual? Quando desencarna, morrer é desencarnar. Para aqueles que não sabem desencarnar, o que quer dizer? Sair da carne. O espírito sai da carne, o sangue coagula, e o corpo vira um cadáver, enrijecido. Então o espírito, se não estiver com muito pecado, peso pelos pecados aqui na terra, pode ir para o Pai de volta. Mas se não, tem que ficar aqui esperando a possibilidade da reencarnação para resgatar os débitos karmáticos, para aqueles que quiserem compreender. Ninguém é obrigado a compreender. Tem pessoas que levam muitos milênios ainda para compreender o que eu estou falando. Mas aqueles que querem compreender, têm mais de 7 neurônios funcionando, ativos, assimilam e começam uma nova vida. Então o espírito não morre. O corpo fenece e volta para a Mãe Terra, como está previsto em Gênesis 3, versículo 19. Tenham todos a minha paz. Ana de São Paulo, por que você está fazendo esta live? Qual é o objetivo? Estou obedecendo ao meu Pai, Senhor Deus. Ele disse que eu devo reaparecer, que muito recentemente a mídia de novo divulgou o Brasil todo, toda a mídia do Brasil inteiro disse que eu morri, né? Daí chegaram a me mandar condolências aqui para a família, para os discípulos, e aí meu pai disse que eu tenho que reaparecer de novo para ver que eu estou vivo. E morrem os que querem que eu morra, e eu estou vivo, disse o Senhor. E para despertar as consciências também. Sim, né? não, sim, mas o primeiro é mostrar que eu estou aqui. E segundo, para despertar as consciências daqueles que têm sede de saber, os hábitos pelo saber, aqueles que querem encontrar uma nova vida, um novo tempo, querem cessar de ficar sofrendo, dando muros em ponta de faca. Então, me ouvem, eu ensino eles o que já ensinei no Ivinão, acrescentando as novas coisas que o meu pai mandou ensinar, e eles começam uma nova vida.
eu tenho muito gosto em reencontrar quando eles vêm na minha presença, aqueles que lêem minha literatura, que ficam sabendo tudo sobre mim, eles vêm aqui, dá gosto de ver, olham nos olhos deles, que são a janela do Espírito, e vejo que estão todos abastecidos, né? Para mim será sempre um regozijo reencontrar aqueles que já buscaram e encontraram a verdade. Mostra na web aí quando é que eles podem ver minha literatura, tudo. No site henricristo.org.br ou henricristo.net, baixe graciosamente a literatura da Sochi, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1, que contém a história do Henrique Cristo desde a infância, adolescência, etc. E o volume 2, que contém a doutrina. Então, baixe lá no site, graciosamente, gente. Luísa de São Paulo, você faz milagres? Há 2000 anos me disseram, respondendo a pergunta, me disseram, mestre, bom mestre, se eu não sou bom, meu pai é bom, ele é que faz milagre, ele que faz as obras, o milagre que ela se refere. E agora a mesma coisa, eu não faço, meu pai é que faz as obras. As pessoas que vieram na minha presença pedir bênção, ele concedeu e estão até hoje felizes, porque conseguiram a bênção do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Ricardo de São Paulo. Por que o Senhor se passava por Yuri de Nostradamus entre os anos 60 e 79 e era astrólogo? Não me passava. Eu vivi a vida pública de 1969 a 79, falava só sobre o cosmos, que também inclui a astrologia. Então, nesta época, que eu vivi de 69 a 79, eu aparecia muito na mídia, eu não falava só sobre o cosmos, eu não sabia quem sou, eu não me passava, como eu disse. E também posso explicar, aproveitar de novo para explicar o nome, né? Para aqueles que não sabem, que pensam que eu não tenho nada a esconder. Então, eu quero explicar que até chegar em Santiago do Chile, eu era conhecido como profeta. O Brasil todo me conhecia, por isso que ele perguntava. A Rede Globo mostrava no sinal de ano, tudo, né? Agora, daí, lá em Santiago do Chile, que o Senhor me mostrou que meu nome tinha uma letra posta ao contrário. E lá, que ele, na revelação depois do jejum, que ele diz quem sou, que eu deveria me apresentar agora com o meu nome completo. Então, aqui, ó, Yuri, tá vendo aqui? Yuri, né? E agora, a segunda letra no sentido contrário, providencialmente no sentido contrário. Segunda letra. Agora deu. Obrigada. E daí, lá no jejum ele disse que não é claro, e daí depois eu enfrentei grandes controvérsias, grandes dificuldades aqui no Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, eu percorri o restante da América Latina e depois na Europa já com o nome Henry, né? E daí então, depois do México em diante, que passei a me apresentar não com o meu nome e pronto. E daí, é claro que aí mudou tudo. Daí as igrejas logo ficavam contra mim. Quando eu me apresentava só como profeta, não, mas olharam bem, né? Yuri, In. Mesmo nome, só que a segunda letra está de contrário. Aí depois, como falou, nós tem que explicar também sobre isso. Lá em Santiago do Chile, quando eu estava lá no Instituto Villa Sana, eu estava esperando, isso em 79, as novas ordens do Senhor, que daí então fiquei sabendo quem me comandava desde criança. E daí então eu estava lá no Instituto Villa Sana, quando veio Alamiro Tapia, um homem nobre lá de Santiago, que ele disse que ao entrar lá no Instituto, viu lá meu nome no painel, estava lá escrito, Yuri de Nostradamus, eu disse, mas não é só no Yuri não, que ele disse que viu que meu nome tinha a letra contrária. Nostradamus também tem a ver com a sua condição. Mas como assim? Daí ele me explicou que Yuri, porque esse Nostradamus foi o Elias Aranha da TV Moreno de Campo Grande, em 1971, que fez eu adotar, anexando ao Yuri. Daí, diz assim, esse de Nostradamus quer dizer, porque Nostradamus, ele disse, em latim, Nossa Senhora, Notre Dame. Teu nome quer dizer que tu és Yuri, aquele que veio do ventre
daquela que chamam de Nossa Senhora. Aí fechou tudo, então quer dizer que eu não tem por que esconder, isso é a realidade. Inclusive para aqueles que não sabem, vai ser liberado esse ano um livro intitulado Vida Profana e Mística de Henri Bispo, onde está tudo explicado a minha infância, minha adolescência, quando eu trabalhei de padeiro, quando eu fui entregador de alimento, tudo vai estar no livro, detalhes, onde, com quem, como. Aí vão poder compreender minha infância. Como há 2000 anos também, para aqueles que não sabem, dos 13 aos 30 anos que a Bíblia não diz de onde eu estive, há 2000 anos, está lá escrito na Bíblia, que veja o que está lá escrito. Isaías 7, versículo 14. Por isso mesmo o Senhor fará este sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel, comerá leite coalhado de mel até aprender a separar do mal do bem. Eu, com o nome Emanuel, os 13 aos 30 anos que a Bíblia não mostra o destino, e estava conhecendo as misérias do mundo, o bem e o mal. Leite coalhado que é azedo, e o mel que é doce. Tenho que conhecer as coisas azedas e doces, para depois, quando eu jejuei, comecei a vida pública, eu não era ingênuo, entende? Eu era puro, porque fui purificado em jejum, mas não era ingênuo. Daí podia cumprir a minha missão com a contenta, porque eu sabia com isso. Aí, até que eu posso explicar aos que estão me ouvindo agora, e ainda funcionam 6, 7 neurônios, por que eu pude salvar a vida da Madalena. Que ela veio lá e me disseram, mestre, Moisés na lei diz que essa mulher foi apanhada agora em adultério. Moisés na lei diz que essas leis têm que ser apedrejadas até a morte. Que diz tu? Eles queriam ver se eu ia contra a lei. Eu não podia falar contra a lei, mas também não podia deixar que matasse a mulher. Como eu vinha lá do meio deles, tinha vivido com eles, eu sabia que aqueles velhos ali, que tinham pé na mão, estavam tudo com raiva, porque ela não olhou para eles, não deu confiança para eles. O que eu fiz então? Porque eu não suportava ver o olhar deles de ódio, eu me agachei, risquei o chão, pensando que eu estava escrevendo. E quando voltei, eu disse, aquele de vós que estiver, porque ali é assim que eu recebi a instrução. Aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque ali, se eu não tivesse vivido com eles, como é que eu sabia que são todos pecadores? É por isso que eu sabia. Então, por isso aí, então assim, há 2000 anos, eu quero deixar claro para aqueles que estão me ouvindo agora, que há 2000 anos eu disse, animai-vos, eu venci o mundo. Como eu podia dizer que eu venci o mundo se eu não tiver a mercê do mundo, a priori? Eu venci o mundo, é isso que eu disse. Então, a pergunta como é que ela concluir? Porque o Senhor se passava por Yuri de Nostradamus entre os anos 60 e 79 e era astrólogo. Bom, então está explicada essa parte. Agora, o tempo está passando, né? Vou responder mais uma pergunta e depois, antes de pedir ao Pai uma bênção, vou lhes dar as palavras da parte do Pai. Rafael de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Que tipo de voz ele escuta, no caso do Senhor? Ele já disse que é poderosa, mas queria saber mais detalhes, se é masculina, se é grave ou aguda. A voz de Deus. A voz do Senhor da vida e do destino é inefável, a voz do Supremo Criador. Só sei que é dele, porque quando eu era criança, depois vou pedir a bênção. Quando eu era criança, lá no Bom Retiro, em Blumenau, onde eu estava albergado até os 8 anos de idade, na calada da noite, na madrugada, a parede do quarto que eu dormia desaparecia. Eu tinha que ver coisas horrorosas, seres humanos rastejando sobre os seus próprios membros expostos, vomitando sangue, e aquela voz poderosa disse que eu não podia falar para ninguém o que eu via. Magdalena, minha genitora, se acordava que eu chorava, e chorava alto, estava apanhado na calada da noite. Eu disse, nós estamos aqui, tenho que botar minha cabeça no colo dela, me confortando. E ele disse que eu não podia falar nada para ninguém. Desde então, tudo o que acontecia comigo, ele me explicava, mas dizia que eu não podia falar nada para ninguém. Essa poderosa voz é que depois me disse para eu entrar, viver a vida pública. E depois me disse que eu ia ter que jejuar. E lá no jejum, finalmente,
ele se identificou. Depois que eu mandou eu jejuar, não me disse que eu tinha que tomar água para jejuar, jejuei a seco. Mas era providencial. Já. Ele sabe o que faz e por que faz. Daí, quando eu estava fraco, jejum a seco, ele deu a ordem que eu levantasse, para deitar na cama. Tem foto dessa cama, todo onde eu estive lá em Santiago Chile, está tudo aqui nos arquivos. Ele disse, levanta-te. Levantei e meus braços não me ampararam. Caí e quebrei o nariz. Daí, por isso que eu fui para o Instituto Vilhasana, depois levado pelo Ramiro Tapia, que Deus o tenha, sua santa paz, com a ajuda do Patrício Varela também, que era o jornalista que mais me assessorava lá. E daí, lá no Instituto Vilhasana, que eu tive todas as revelações. Mas na ocasião que quem ele era, fui lá quando eu caí. Ele disse, o sangue é necessário. As dores são necessárias. Porque o sangue é o que derramaste na cruz. Para lembrar do que derramaste na cruz. E as dores que tu sentiste. E agora, saibas que eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou teu Senhor e Deus. E tu és meu servo, meu filho. Tu vais ter que, doravante, sofrer muito a tua reprovação. Mas já me avisou que quando soubessem quem sou eu, em vez de me receber, ele me falou que estariam todos comprometidos, escravos de falsos profetas, e que eu ia ter que passar uma dificuldade muito grande até que ele revelaria por que dificuldade eu ia passar, para conhecer o mundo contemporâneo. Se eu não passasse pelas provas que eu já passei até aqui, mais de 40 prisões, sem sair, mas sem depender de advogado para sair. Então daí eu seria um ingênuo. Então não tem ingenuidade. Meu pai me fez estudar sociologia com cobaias vivas para ter o conhecimento empírico. Onde estudei sociologia com cobaias vivas? Nas prisões, e sempre saí da prisão sem depender de advogado, porque na hora certa ele fazia com que eles abrissem as portas para mim. Isso tem tudo registrado. Lá em Belém do Pará tem até prova. Até uma junta psiquiatra foi me examinar e o doutor Nerival Barros disse que nem no dia do juízo final podia dar um diagnóstico sobre mim, alegando que eu atuo numa esfera superior. Bom, agora eu vou pedir o pai a bênção, mas antes ainda vou falar. Eu respondi a pergunta. Sim. Quero deixar claro para mim que não tem nenhuma ilusão que todos vão me compreender. Eu sei que é uma minoria que vai me compreender o que eu falo. Quando penso, ainda vou falar umas coisas. Meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais das aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam esses atormentados espirituais em busca de alguém que os esclarece e trate. Na tormenta em que se demoram, certamente se acostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e sapiência. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador, estiverdes tomando sobre vós um encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge
na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera os filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Vou pedir ao Pai a bênção, mas antes quero dizer de novo que eu estou falando para ajudar aqueles que querem a verdade e não perder tempo com aqueles que dizem que estão salvos. Não gastar vela com defunto ruim, como se diz popularmente. Se quiser ajudar alguém, ajuda aqueles que estão precisando, que querem saber a verdade, aqueles que já estão salvos. E qualquer pessoa que for falar de mim com alguém, sempre lembre que não pode discutir. O máximo que alguém pode dizer, você já falou com o Henrique? Não, aquele é louco. Como é que você sabe que ele é louco? Ah, porque eu ouvi dizer, então tu és de ouvir dizer, então já não fala mais com ele. Agora, aquele que quiser saber, daí tu fala sobre mim, sim, com ele, te explica que tem uma literatura completa, que mais uma vez vão anunciar, que, gratuitamente, para quem quiser se informar, tudo gratuitamente, explica. É o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2, gratuitamente lá no site, henricristo.org.br ou henricristo.net. Pode baixar gratuitamente, repetindo. Agora eu vou pedir o Pai a bênção. Aqueles que querem participar, colocam suas mãos assim, olhos bem abertos. O Senhor vos abençoará sobejanamente. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os meus filhos. Até breve e até sempre.